E aí, criaturas e criaturas, se você jogar no Google agora quais são as 3 perguntas mais quentes de todos os tempos, você vai ver. Quais são as perguntas? Quem matou o Dutch Reutemann? Isso. O que acontece se o vampiro morder um zumbi? Isso. E? Quem foi o campeão brasileiro de 87? Exatamente. E nós vamos responder as 3 perguntas sem enrolação em apenas 1 segundo. Solta a vinheta! Se o vampiro morder um zumbi, o que acontece? Eu não sei, mas o vampiro com capeta dá vampeta. Boa resposta. Quem matou o Dutch Reutemann? Foi a Cássia Kiss. Por quê? Me diga. Porque ela quis. Quem foi o campeão brasileiro de 87? Foi o esporte. Por quê? Me diga. Porque a justiça quis. Então acho que podemos encerrar o vídeo. Podemos. Então valeu, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço. Pegadinha do malandro. A resposta relacionada ao Campeonato Brasileiro de 87, ou Copa União, como quiser chamar, já é bem mais difícil, não dá para você responder em 1 segundo, e é uma coisa bem complexa que depende da interpretação. Bom, a CBF em 87 disse que estava com dificuldades financeiras gravíssimas e os campeonatos brasileiros, inclusive até 86, estão sendo muito dispendiosos, os campeonatos eram uma verdadeira bagunça, era grupo pra caramba, times pra caramba, sempre tinha 30 e poucos times, era uma confusão do caramba dos campeonatos, regulamentos super complicados e não estavam dando lucro para a CBF. A CBF estava ficando quebrada, segundo ela própria, e aí em 87 ela disse que ela não ia fazer o Campeonato Brasileiro, porque ela não tinha condição de arcar com transporte, todas as despesas que a CBF tem que ter para comportar o Campeonato Brasileiro. Com isso, os clubes de maior torcida do Brasil se juntaram e formaram o Clube dos 13. Quem era o Clube dos 13? Os 4 do Rio, os 4 grandes do Rio, Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense, os 4 grandes de São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro em Minas, Internacional e Grêmio no Rio Grande do Sul, além do Bahia. E esses são os times, até hoje, são os times de maior torcida no Brasil. Então eles se juntaram para formar um campeonato. Só que 13 times é pouco. Então eles convidaram também o Santa Cruz, o Coritiba e o Goiás para fazer parte de um campeonato chamado Copa União, que a intenção era ser um campeonato muito mais rentável, bem mais do que os que a CBF estava fazendo. E rapidamente eles conseguiram se organizar muito bem e conseguiram fazer um contrato com a Rede Globo maravilhoso, e foi dali que começou essa coisa da Rede Globo também ter um certo domínio em cima dos campeonatos brasileiros, que está perdendo agora, mas que ela determina o horário, que você só pode começar a bola rolar quando a novela termina, esse tipo de coisa. Começou um pouco dessa época, mas acabou sendo importante para os clubes nessa época, porque era uma grana muito importante para esses times naquela época. Lembrando que o poder aquisitivo dos clubes naquela época não era tão poderoso como é hoje, né? E aí, ali teve esse contato de patrocínio, também teve contato de patrocínio com a Coca-Cola, com a Varig, que era uma grande companhia aérea brasileira da época, e tinha tudo para ser um sucesso, o que realmente, de fato, foi. Inclusive, eu era criança durante a Copa União, e eu lembro, por exemplo, do sucesso que foi o álbum de figurinhas da Copa União. Foi um puta sucesso. Eu tive álbum de figurinha da Copa União, queria muito ter hoje para mostrar para vocês meu álbum de figurinhas da Copa União, mas eu perdi tudo, perdi jogo de botão, perdi tudo. Ah, uma pena, porque eu adoraria mostrar para vocês agora. Mas foi um grande sucesso da TV, nunca tinha sido passado tantos jogos antes, média de públicos excelentes, tudo isso foi maravilhoso. Mas vamos voltar um pouquinho antes da Copa União começar. Quando a CBF percebeu que estava ficando bacana, bem organizado, o campeonato ali com 16 clubes que ia dar super certo, e além disso, muitos times que tinham, em tese, a CBF ia formar um campeonato em 87 com 28 clubes. E esses clubes que não estavam entre esses 16 do Clube dos 13, mas o Clube dos 13 colocava que não eles queriam, o campeonato era deles, né? Começaram a reclamar com a CBF. Peraí, mas a gente também devia participar, a gente também devia estar lá na Copa União. Em tese, ninguém tinha nada a ver com isso. Era uma decisão do Clube dos 13, um campeonato do Clube dos 13, não da CBF. Mas a CBF resolveu meter o bedelho, viu também que o campeonato ia dar certo, a Copa União, o olho também começou a crescer, e ela engoliu a Copa União, fazendo poucas das coisas que eu aprendi na escola, chamada fagocitose.
Sabe o que é fagocitose? Isso, hein? Quando uma célula engole a outra. Foi mais ou menos o que a CBF fez e fez com que a Copa União passasse a se chamar de módulo verde. E criou um grupo dos excluídos para formar o módulo amarelo e fazer um campeonato paralelo, que passaria no SBT. E a Copa União passaria na Globo. Nessa época existia uma disputa entre as duas emissoras que era ferrenha. E o bambu? Até aí o Clube dos 13 até levou. Falou, tá bom, beleza. Mas aí a CBF falou assim, aí vai ter um cruzamento entre o amarelo, o módulo amarelo, com o módulo verde, o campeão e vice de cada um, para descobrir quem é o campeão brasileiro. Pô, não ia nem ter campeonato brasileiro. A CBF mesmo disse, agora vai com um papinho de porque o campeonato brasileiro, eu vou determinar como é que vai ser a história do campeonato brasileiro. O Clube dos 13 não aceitou essa proposta. Falou, não, faz o seguinte, se você quiser, para determinar quem vai para a Libertadores, que naquela época só ia para a Libertadores da América o campeão e o vice de cada país, eram apenas 2 representantes de cada país, para decidir quem vai ser o campeão da Libertadores, a gente pode até fazer uma disputa entre os 4, os 2 do nosso campeonato e os 2 do seu campeonato, CBF. Mas para determinar quem é o campeão, não. O campeão é da Copa União, o campeão brasileiro. Quem ganhar a nossa competição aqui é o campeão brasileiro, acabou. A CBF insistiu, brigou, fez um estardalhaço do cacete, ameaçou, fez grandes ameaças e nessa o Clube dos 13 fez o que eu considerei a maior bobagem e maior burrada de todas, que gerou toda uma confusão e um problema jurídico muito grande, que até hoje, que foi colocar justamente Eurico Miranda, o papai da malvadeza Eurico Miranda, para ir para representar o Clube dos 13 lá com a CBF. Foi sozinho. Mas ele era tão bonzinho. Aquele sujeito tão gracioso, Eurico Miranda, né? Foi ele sozinho lá para trocar uma ideia com a galera da CBF e acabou assinando um contrato contra a vontade de todos os outros da entidade, os outros 12 da entidade, né? O Eurico Miranda representava o Vasco, fazendo com que, aceitando esse cruzamento entre as chaves. Assim que o Eurico chegou e falou para os outros representantes, os outros representantes falaram, não concordamos. Bom, a posição oficial do Clube dos 13 foi de nunca concordar com esse cruzamento para decidir quem era o campeão. Talvez concordavam por um possível cruzamento no caso de uma decisão para ver quem ia para a Libertadores, mas não para ver quem ia ser o campeão. Mas o Eurico Miranda assinou. Foi um fato. E foi justamente essa assinatura do senhor Eurico Miranda que legitimou juridicamente, né, o título ir para o Sport de Recife, porque afinal de contas ninguém tem nada com isso se o Clube dos 13 escolheu justamente o Gargamel gordo. O Gargamel, Eurico Miranda, uma das pessoas mais horripilantes da história do futebol brasileiro, a ser o cara para representar. Todos os envolvidos do Clube dos 13 têm culpa nisso. E começa a Copa União. E foi um sucesso danado. Todo mundo assistindo a Copa União, todo mundo encarando o módulo amarelo que passava no SBT como segunda divisão, até pelos clubes, os maiores clubes brasileiros, né, em público, em tradição, estavam no módulo verde e a tradição até a época, né, fica bem claro. Porque hoje em dia já é bem discutível essa coisa de quem são os gigantes do futebol, hoje já é mais discutível esse tipo de coisa, mas na época isso era mais claro, né? Então, e todo mundo considerou aquele campeonato o campeonato brasileiro, a Copa União era o campeonato brasileiro. E o campeonato foi muito bem, sendo um sucesso, o maior sucesso até então, de tudo, passando o jogo na TV o tempo todo, que nem Copa do Mundo, e diferente do que era antigamente, a Globo passando direto o jogo. E a final foi Flamengo e Internacional, com muito público, muita expectativa. E o Flamengo, que tinha um belíssimo time, nos anos 80 o Flamengo teve um time muito forte, foi campeão, aquele gol do Bebeto e tudo mais. E pronto. Para todo mundo, eu era criança nessa época, sabia que todo mundo, o torcedor do Flamengo comemorando normalmente, a imprensa no dia seguinte dizendo que o Flamengo era campeão e o Brasil inteiro dizendo que era campeão. E aí depois vem a ladainha toda. O Sport de Recife, no outro módulo, que todo mundo, que para a maior parte do Brasil considerava como uma segunda divisão, enfrentou na decisão o Guarani de Campinas.
E para você ter uma ideia como esse campeonato esquisito, né, sem noção, que não ia existir, acabou existindo, essa coisa toda, a seriedade desse campeonato era tão grande. Agora abre o guarda-chuva pra chuva de dislike. Pelo rumo da prosa. É melhor abrir o guarda-chuva. Acho que a gente vai tomar um recorde de dislike dessa vez. Acho que a gente vai, pelo rumo que tá tomando. mas é verdade. Não tem nada aqui, não tem clubismo nenhum. Não torço para nenhuma das duas equipes. Esquece. Das equipes envolvidas, não torço para nenhuma delas, então não tem nada de clubismo, são os fatos. O campeonato do módulo amarelo foi tão bagunçado, tão zoado, que a decisão foi entre Sport de Recife e Guarani de Campinas, e chegou uma hora, eles acabaram indo para a disputa de pênaltis, e na disputa de pênaltis chegou uma hora que estava 11-11, e os caras já tinham batido 24 pênaltis, cara. E aí, os dois presidentes, um chamou o outro ali e falou assim, pô, vamos fazer o seguinte, vamos dividir o título, acabou, não precisa continuar não. Cara, como assim? Aí eles decidiram, tá bom, então parou. Parou, cara. Parou e falaram, e saíram de campo dizendo, os dois são campeões. Como assim? Aí um pouco depois, a CBF vai lá e decide assim, não, peraí, os dois campeões não, aí não dá. Vamos fazer o seguinte, o Sport é campeão porque teve a melhor campanha. Aí, concorda, Guarani? A Guarani, tá bom, eu vou concordar então, o Sport é campeão. Mas vocês vão decidir com o Flamengo e o Inter quem é o campeão brasileiro da Copa União. Olha a confusão, cara. E aí Internacional e Flamengo falaram, não, nós não vamos disputar, falamos que não vamos disputar e não vamos disputar mesmo. E a CBF bateu em cima deles, bateu muito, eles falaram que não, você vê, como o Clube dos 13 estava empenhado nisso, não foi uma decisão só do Flamengo, foi uma decisão do Clube dos 13, mesmo o Eurico lá representando o Vasco, mesmo o Vasco fazia parte disso, dessa opinião de que não deveria disputar essa partida, que o campeão brasileiro já estava definido como campeão da Copa União. Você vê que o Internacional ele tinha chance de brigar para ser campeão. Se o Internacional fosse malandrão, espertão, né? O Internacional perdeu a Copa União, final. O que ele fazia? Entrava, não, vou disputar esse título aí, vou disputar dos moldes da CBF. Ele tinha mais uma chance de ser campeão, né? Mas o Inter não fez isso. Né? Tudo bem? Então o Inter foi muito leal à causa, ele poderia ser um grande safado aí, se dá bem, mas ele foi muito leal a essa causa. Então esses times não disputaram e esse cruzamento não houve. Aí a CBF fez o jogo de novo entre Sport e Guarani, os únicos que aceitaram essa disputa. Né? Aí o Sport venceu e foi campeão em cima do Guarani e foi decretado pela CBF que ele era o campeão brasileiro. O Guarani e o Sport foram disputar a Libertadores da América no ano seguinte. Aí, com isso, o troféu, que era considerado o troféu das bolinhas... Isso é uma coisa muito chata, esse assunto. Eu nem quero me aprofundar muito na história do troféu das bolinhas. O troféu das bolinhas é esse troféu que vai aparecer aí para vocês, que desde 72 foi instituído que o primeiro time a ser campeão brasileiro, dos moldes do Campeonato Brasileiro organizado pela CBF, que também nem sempre foi assim, né? O Roberto Gomes Pedrosa, o Campeonato Brasileiro de antigamente não era organizado pela CBF nem pela CBD, enfim, era uma organização dos clubes, enfim. A CBF instituiu que, na cabeça da CBF, durante muito tempo, o primeiro campeão brasileiro era o Atlético Mineiro em 71. Então, aquele troféu, esse troféu das bolinhas, era um troféu que era dado réplicas para os times, tipo o esquema Júlio de meia da Copa do Mundo, que o primeiro que chegasse a 5 títulos ganharia aquele troféu em definitivo. O Flamengo 92 foi o primeiro a ganhar, nesses moldes, 5 campeonatos brasileiros, contando com 87. Mas não levou o troféu das bolinhas e também não brigou por isso não. Ficou, diga-se de passagem, ficou na dele. Quando o São Paulo ganhou o 5º, veio o São Paulo que tinha estado junto com o Flamengo na batalha lá do Clube dos 13 em 87. O São Paulo foi querer o troféu das bolinhas, então rolou um pouco de trairagem e conseguiu. Rolou um pouco de trairagem nisso aí do São Paulo em cima do Flamengo 1 milhão de anos depois. Mas qual é a nossa opinião aqui? E é bom abrir o guarda-chuva antes da chuva de dislikes. O Sport está na razão dele de brigar pelo que ele acha certo, pelo direito dele, e oficialmente está escrito, o Sport é campeão. Porém, não tem como dizer que o Sport é o campeão brasileiro, porque para você chamar o time de campeão brasileiro, ele tem que ter enfrentado, tem que ter superado as maiores equipes do país. E o Sport não superou as maiores equipes do país.
Os times que o Sport superou para ser campeão brasileiro estavam longe de ser os times da elite, os melhores times. Ele não enfrentou nem os 10 mais fortes. Nenhum dos 10 mais fortes do Brasil o Sport enfrentou para ser campeão. Então, porque todos os times mais fortes do Brasil estavam no outro módulo, estavam na Copa União. Então, não tem como considerar o Sport, desculpa, torcedor do Sport, como campeão brasileiro daquele ano. Dá para considerar que acabou ganhando o título pela bagunça que não foi o Sport que gerou. A confusão foi toda feita pela CBF. Mas, então ele pode ter sido agraciado por um título e tal, mas o time que verdadeiramente enfrentou os melhores times, disputou, mostrou tecnicamente, mostrou na bola o melhor futebol e foi campeão, realmente, o melhor time do Brasil em 87, ganhou o campeonato de verdade, independente, essa é a nossa opinião, foi o Flamengo. Então, para mim e para o Fezes, esse é o time campeão brasileiro realmente de 87. Agora, em termos jurídicos, tal, aí é outra história. Ou, na verdade, o Eurico Miranda, que ele nem sabia ainda que o Flamengo seria campeão em 87, né? Mas o Eurico Miranda, dessa rivalidade entre Vasco e Flamengo e tudo mais, o Eurico Miranda ele é o principal causador do título da Copa União não ser reconhecido pelo Flamengo, para o Flamengo, né? E fica aqui mais um destaque para o Internacional, pela grandiosidade do Internacional de não entrar na CBF para benefício próprio. Então, o Internacional deve ser exaltado pela sua atitude nobre, maravilhosa, brilhante. Crianças, se vocês gostaram, dá um like. Se não gostou, dá o dislike. Galera de Recife, a gente gosta de vocês, hein? Dessa vez vai ser muito. Então, mas tá tranquilo, pode mandar o dislike que a gente aceita, a gente mata no peito e sai com ela dominada, tá tranquilo. Então, galera, fica aí com as frases inesquecíveis que adoraríamos esquecer. E até o próximo vídeo. Valeu, galera! Falou, galera! Valeu! Frases inesquecíveis que adoraríamos esquecer. Só posso resumir a derrota em 2 palavras: azar. Marinho Chagas, ex-jogador.